Quantos aqui querem continuar ouvindo Deus falar? Diga amém. Abra, por favor, a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quantos irmãos encontrarem, localize, por favor, o capítulo de número 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. E vamos ler o verso de número 18 e vamos encerrar no verso de número 25. Quantos irmãos e irmãs encontraram a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, diz: eu amo a Bíblia. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam por sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, por poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra que é viva, é eficaz e fala muito ao nosso coração. Essa carta, ela é muito relevante para nós, porque aqui nós podemos entender o conteúdo da mensagem de Paulo. Nós sabemos que os símbolos, eles são representatividades de uma marca. Nós vemos aqui várias bandeiras e em cada bandeira há um símbolo. Se você se deparar com um símbolo em que há uma foice e um martelo cruzado, ali é o símbolo do comunismo. E a ideia do comunismo é a luta de classe. Se você olhar para a bandeira de Israel e para uma farda de um soldado de Israel, ali há também um símbolo que é a estrela de 6 pontas, a estrela de Davi, que representa aquela nação. Os nazistas, eles utilizaram também da suástica, uma cruz com as pontas por iguais, só que dobradas, que foi criada há muito tempo, e os nazistas se apoderaram dessa marca, desse símbolo, para disseminar a sua ideologia ariana. O cristianismo também, ele tem uma marca, e a marca do cristianismo é a cruz. Só que diferentemente do primeiro século, a cruz hoje é símbolo de comércio. Nós vemos hoje a cruz estampada nas capas das Bíblias, nós vemos hoje a cruz estampada nas camisas, e virou até moda estampar a cruz na pele. Só que no primeiro século, a cruz não era moda. A cruz, ou o símbolo da cruz, era um símbolo de aquilo que era fraco, de insignificância. E foi esse símbolo que, de fato, Deus fez para que nós possamos entender a mensagem da cruz. Esse símbolo era um símbolo de vergonha, a cruz era um símbolo de tortura,
a cruz era um símbolo onde ninguém o adorava, ninguém tatuava no seu corpo, porque era um símbolo totalmente de vergonha. É como hoje a cadeira elétrica nos Estados Unidos. Ninguém exalta a cadeira elétrica porque sabe que todos que ali morrem são aqueles que são da pior espécie da sociedade. Mas nós vemos aqui que Paulo, ele utiliza aquilo que é insignificante, aquilo que é desprezível para tornar-se base da sua pregação. E é essa verdade que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, 27, que Deus, ele escolhe as coisas loucas dessa terra. Deus escolhe as coisas fracas dessa terra, as coisas vis, as coisas desprezadas, com o propósito de quê? De mostrar a sua grandeza. No primeiro século, a cruz era algo desprezado. Quem morrera na cruz era condenado e era tido como o pior da sociedade. Mas Paulo fala que por meio da cruz, Deus revelou a tua graça. Por meio da cruz, ele revelou a tua justiça. E é assim o evangelho. Deus, ele pega aquilo que não é. Deus, ele pega aquilo que não tem aparência. Deus, ele usa daquilo que não tem ibope para mostrar a beleza da sua grandeza. E a cruz é essa beleza que traz para nós essa verdade. Ela é desprezível para o homem, mas para todo aquele que crê, conforme Paulo diz aqui, para este a cruz se constitui o dínamo de Deus, o poder de Deus, a habilidade de Deus, a força de Deus. E é esse tema que Paulo decide pregar todos os dias da sua vida, a mensagem do Cristo crucificado. Essa carta é uma carta importantíssima. Paulo escreve essa carta no ano 55 da era cristã. Paulo, ele estava em Éfeso, plantando a sua igreja em Éfeso, e ali ele recebe alguns irmãos da casa de Cloé para mostrar, para dizer, para conversar com Paulo e mostrar a ele os problemas que a igreja em Corinto estava enfrentando. E Paulo, ele para um pouco o seu serviço na plantação da igreja em Éfeso e ele começa a se dedicar na escrita dessa carta, 1 aos Coríntios. E é interessante que essa carta aqui tem 11 assuntos, dentre quais são 10 assuntos relacionados a comportamento e um só assunto fora de comportamento, que Paulo fala sobre a ressurreição em Cristo Jesus, no capítulo de número 15. Paulo, ele abre esta carta, 1 aos Coríntios, dizendo que, mediante os problemas que a igreja estava enfrentando, mediante as dificuldades, as divisões que aquela igreja está enfrentando, em 1 Coríntios 1, 2, Paulo fala que aquela igreja era a igreja de Deus que estava em Corinto, uma igreja santificada e chamada para a santidade. Muitos falam que esta igreja de Corinto foi uma das piores igrejas plantada por Paulo. Muitos falam que só trazia problema, mas Paulo, ao abrir esta carta, ele diz que esta igreja deu muito trabalho para ele, mas é uma igreja chamada por Deus, é uma igreja selada por Deus, é uma igreja que vive em santidade. E Paulo passa a rogar, a pedir insistentemente a esta igreja, para que eles pudessem não viver em dissensão, não viver em inimizade, mas viver em união. Paulo fala:
fala, 1 Coríntios 1:10, falai as mesmas coisas, e que não haja entre vocês, ó igreja, dissensão e divisão. Eu fui estudar a fundo essa palavra dissensão, e essa palavra dissensão significa cisma, ou seja, significa rasgar o tecido em pedaços. Paulo fala, quando vocês estão em dissensão, em desacordo, em desunião, sabe o que vocês fazem? Vocês rasgam a igreja de Deus em pedaço. Aí Paulo traz o antídoto para esse problema. Ao invés de vocês viverem em dissensão, faz o seguinte: vivam em comum acordo, vivam em união, falem a mesma coisa, porque vocês foram chamados para uma grande missão, para brilhar no mundo e levar a mensagem da cruz aos que estão perecendo. E Paulo traz um jogo de palavras. Ele diz: enquanto muitos vivem em dissensão, rasgando a igreja por causa da desunião, vocês precisam viver em unidade. Se a dissensão é rasgar, se a dissensão é separar, a unidade significa ajuntar, aleluia. A unidade significa costurar, aleluia. E eu fui também analisar essa palavra, vivam unidos, e eu encontrei essa palavra unidos no original, em Marcos 1:19, onde está ali os dois filhos de Zebedeu costurando a rede para pescar. Por quê? Porque a rede estava rasgada. Eu tenho certeza, se eu chamar o irmão Jorge para ir no mar pescar comigo, e eu chegar lá no barco e apresentar a ele uma rede furada, ele vai brigar comigo, vai falar: me fez perder tempo, Douglas, para trazer essa rede furada. Como vamos pegar os peixes deste mar? Aí os dois filhos de Zebedeu estavam costurando, porque ele sabia que é perca de tempo ir a alto mar com a rede furada. Então, quando eles estão consertando as redes, esse consertar é a mesma unidade que Paulo utiliza na carta aos Coríntios, dizendo que é necessário estarmos unidos. Sabe por quê? A nossa missão como igreja é a missão que tem a rede lançada ao mar. Se estiver aberta, se estiver rasgada, não vai adiantar de nada. Mas se a rede, que é a igreja, estiver toda ela unida, entrelaçada, pode ter certeza que quando puxarmos a rede, muitos peixes pertencentes ao reino de Deus virão. Paulo fala: pare com essa desunião, mas vivam em unidade, entrelaçados, costurados. Qual é esse tipo de desunião que estava dentro da igreja? Ele fala, abre o capítulo 1 dizendo, uns aí dizendo: eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, e outros, eu sou de Cefas, partidária, e os mais crentes dizendo, eu sou de Jesus Cristo. Aí Paulo faz a seguinte pergunta: está Cristo desunido? Está Cristo separado? O reino de Deus é separado? Não. O próprio Cristo, quando esteve nessa terra, ele diz: um reino separado, desunido, não subsiste, não prospera, não avança. Aí Paulo fala: então vivam na centralidade do evangelho, que é uma vida unida a Cristo e com os nossos irmãos. Tinha um partido liberal de Paulo, PLP, que acreditava na graça e fazia dessa graça a libertinagem. Aí tinha o partido filosófico de Apolo, o PFL, não, que eles querem fazer o quê? Transformar a vida cristã em filosofia.
Aí tinha o Partido Conservador de Paulo, o Partido Conservador de Pedro, PCP. Esse partido queria voltar aos rudimentos da lei. E o pior de todos era o Partido Cristão de Jesus Cristo, ou seja, os supercrentes. Aí Paulo fala: não, meu irmão, Cristo não está desunido. A mensagem da cruz, então, tem que ser um antídoto para essa igreja. Eu lembro que há uns anos atrás, antes de vir para São Paulo, eu fazia parte de uma igreja. E o pastor, ele fazia questão de fazer a agenda dos pregadores e colocava dentro da igreja. E tinha muitos crentes ali, como esses do grupo do PCJ, Partido Cristão de Jesus, que olhava lá e falava assim: não, quarta-feira é aquele pregador, eu não tenho intimidade com ele não prega bem, não tem teologia, então nem for. Aí tinha um outro grupo que olhava: não, de sexta-feira, não, é muito fraco teologicamente, eu vou lá perder meu tempo, também não vou não. Aí tinha outro grupo lá: domingo é o pastor, então eu vou pregar, porque o pastor eu ouço pregar. Aí ficava essa confusão, essa divisão, e é isso que Paulo está tentando resolver esse problema. Está Cristo dividido? Não, eu só ouço Apolo porque ele é um bom exegeta, filósofo, fala bem. Não, eu sou do partido de Paulo. Inclusive Paulo é o cara, teólogo, escreveu várias cartas. Não, eu sou do partido conservador de Pedro. É ele que andou com Jesus. E aí? Cadê o seu Paulo? Cadê o seu apóstolo? E o outro: não, eu sou do partido de Jesus Cristo. Não, vamos acabar com essa divisão na igreja, porque dividido o reino não vai avançar, diz Paulo. Aí Paulo começa a aplicar o antídoto para essa desunião. Qual é? A mensagem da cruz. Ele fala que a cruz, ela de fato separa os que são do que não são. Ele diz: porque a mensagem da cruz é loucura para quem está perdendo, mas é o poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. Paulo nos mostra que a cruz de fato faz divisão entre os salvos e os perdidos, mas essa divisão não é uma divisão da predestinação fatalista, em que Deus de fato cria uns para a perdição e outros para a salvação. Não é isso que Paulo fala. O que o apóstolo Paulo fala é que o evangelho, depois de ter ouvido, você tem a oportunidade de aceitar. Muitos teólogos falam que é o arbítrio liberto. Você estava condenado, você estava no pecado, você não tinha condição nenhuma, mas Jesus foi lá no lodo, e Ele é o único que entra no lodo e não se suja. Te pegou, te trouxe para a rocha, te deu um banho de graça, de misericórdia, e diz: e agora? Vai continuar na lama ou vai me servir? Libertou o seu arbítrio para você escolher. Agora você precisa decidir. Mas nós estamos aqui porque amamos a graça maravilhosa de Deus. Aleluia! É a graça de Deus que é um escândalo para o mundo, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Esse poder te alcançou, é o poder, é o dínamo de Deus. A palavra da cruz, ela é loucura porque destrói a ânsia de busca por sinais dos judeus e a ânsia pela busca da sabedoria dos gregos. Paulo fala: porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam por sabedoria, e nós fazemos o quê? Pregamos Cristo crucificado. Escândalo para judeu e loucura para os gregos.
Por que escândalo para o judeu? Porque todo judeu queria, quando encontrava com Jesus, dá sinal, prova que tu és de fato Deus, dá sinal, mostra-me que tu és de fato Deus. O judeu vivia buscando por sinal, e havia uma conversa entre eles, que o verdadeiro Messias, ele viria com sinais. Quais sinais? O verdadeiro Messias, ele vai restituir o globo ocular de uma pessoa que fizer isso, de fato é Messias. O verdadeiro Messias, ele vai ressuscitar mortos depois de 3 dias. Era uma conversa que tinha entre eles, e Jesus fez isso tudo, mas com os olhos tapados, eles não puderam ver a graça de Deus por meio de Jesus, e eles viviam pedindo: dá sinal, mostra que tu és de fato o Filho de Deus. Aí Jesus, conversando com Nicodemos, mostra o verdadeiro sinal que ele é de fato o Filho de Deus. Ele fala para Nicodemos: assim como, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crê tenham a vida eterna. Esse é o sinal que ele dá para Nicodemos, para que Nicodemos pudesse tomar nota, porque ele era principal da sinagoga, para compartilhar isso para os outros. O verdadeiro sinal que eu vou dar a você é: assim como a serpente foi levantada, o Filho do Homem vai ser levantado também. Não é que Jesus é a serpente, o contexto é Números 21, de 4 a 9. Os filhos de Deus, o povo saindo do Egito, começou a murmurar contra Deus e também contra Moisés, nos tirando do Egito para morrer nessa terra. Pelo amor de Deus, Moisés, Deus não nos ama, Deus não nos quer, queremos voltar. Deus permite que serpente abrasadoras saia do meio da areia e começa a picar as pessoas que estavam murmurando, e elas começam a morrer. Aí um grupo de pessoas começa desesperadamente a chamar Moisés: Moisés, nos ajude, sabe por quê? Estamos morrendo, o que será de nós? Aí Moisés intercede pelo povo, ora pelo povo, e o Senhor dá a direção a Moisés, dizendo: Moisés, crie uma serpente. Ele cria uma serpente de bronze, coloque numa haste e coloca no meio do deserto, porque saberás que aquele que for picado pela serpente, se olhar para a serpente de bronze, não morrerá. Esse é o tipo, esse é o significado. Jesus fala: eu também serei assim, serei erguido, mas não sou serpente, eu sou Filho de Deus, e aquele que olhar para mim e reconhecer, não passará pela morte eterna, mas será alcançado pela salvação. Assim como a serpente foi levantada, e todo que era picado olhava para ela, não morria, o Filho do Homem também será levantado, e todo aquele que olhar para ele não vai morrer, vai ter vida eterna. E olha para Jesus, olha para a cruz de Cristo, ali há o antídoto, ali há a salvação, ali é o perdão, ali é a graça de Deus. É loucura, é escândalo para os judeus. Por que é escândalo para os judeus? Porque um pobre, pacificador, amigo dos excluídos, infrator da lei de Moisés, que não é ganancioso para sentar na cadeira do meio da sinagoga, a cadeira de Moisés, esse que foi morto, ou será morto no madeiro como um bandido, esse é o Cristo de Deus. Aí Paulo fala: é isso mesmo, sabe por quê? Porque aquilo que é loucura para vocês, para Deus de fato é sabedoria, e a loucura de Deus, diz Paulo, ela é mais sábia do que a sabedoria humana.
É escandaloso, mas é mesmo, a graça é escandalosa. A graça é escandalosa, é o favor imerecido. Além de ser escândalo para os judeus, Paulo diz, é loucura para os gregos, porque em toda a mitologia grega nunca houve espaço para uma história em que um Deus deixou as suas criaturas o matar. Um Deus se encarnou, porque na mitologia grega Deus é forte, Poseidon é forte, Zeus é forte, Artemis, a deusa grega de Corinto, é forte. Mas isso é ilógico, um Deus que deixa os seus seguidores o matar, tirarem a sua vida. Mas é isso mesmo que Paulo fala, é porque vai contra a lógica da humanidade. Sabe por quê? Porque ele é de fato Deus, que não subsiste em forma, que subsiste, existe em forma de Deus, e não julgou por usurpação ser igual a Deus. Aí Paulo escreve em Filipenses, a si mesmo ele esvaziou, encontrando-se em figura humana, ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Paulo continua por aqui, porque Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que está acima de todo nome, pela qual no nome de Jesus dobre-se todo o joelho no céu, seres humanos no céu, seres celestes adorando, dobrados diante de Deus, se dobre todo o joelho na terra, seres humanos, criatura, natureza, e também debaixo da terra, e toda língua confessa que ele é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ele é Senhor, ele é Senhor. Zeus não é Senhor, Artemis não é Senhor, somente Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é de fato Senhor. É loucura mesmo. Como entender isso? Irmão, é adorar. Porque a mensagem da cruz é loucura. E loucura porque ela destrói totalmente a autojustificação. A cruz, ou na cruz, só há espaço para um brilhar, que é Jesus Cristo. E Paulo diz, eu quando estive com vocês, eu decidi nada saber a não ser Cristo e a esse crucificado. Paulo está vindo de Atenas, ele poderia muito bem mudar a centralidade de sua pregação. Paulo estava passando dificuldade, porque ele estava em Atenas esperando Timóteo e Silas, que estava na Macedônia, e não foi encontrar com ele. Aí o que acontece? Ele de Atenas vai para Corinto sozinho, sem roupa nova, passando dificuldade, tanto que quando ele chega em Corinto, ele encontra com quem? Priscila e Áquila, que estava vindo há pouco tempo de Roma, porque foi expulso de lá. E o que Priscila e Áquila fazia? Costurava tendas, o mesmo ofício de Paulo. O que Paulo faz? Quer saber? Eu vou também costurar tenda, para que eu possa ter como comer, me vestir. E ele fica ali com aquele casal algum tempo, trabalhando com eles. Paulo estava vindo de Atenas. Paulo tinha conhecido e conversado com epicureus e outros filósofos lá. Ele poderia chegar em Corinto e mudar a base da sua mensagem. Ele poderia chegar em Corinto e utilizar a mesma performance dos filósofos de Atenas, para que ele pudesse granjear uma multidão e arrancar dinheiro desse povo, para que ele pudesse sustentar. E falar, não, eu vou trabalhar, mas não muda a minha mensagem. A minha mensagem é sobre Cristo crucificado. Inclusive, quando Paulo em Atenas prega sobre a ressurreição dos mortos, a cruz de
Cristo, apenas 2 pessoas se convertem naquela cidade. Paulo está meio que frustrado, ele desce para Corinto, ele está sem dinheiro, meio que triste, frustrado, porque não teve êxito em Atenas, mas lá ele decide: eu vou pregar a Cristo crucificado, eu não vou mudar a minha mensagem não, que aceitem, mesmo que não me dê ibope, que aceite. Nós estamos vivendo em um tempo onde há uma geração de pregadores da positividade, pregadores que mudam a sua mensagem para agradar o público, são pregadores: eu continuo pregando Cristo, meu irmão, eu continuo fazendo com que as pessoas olhem para a cruz, para Jesus Cristo. É uma geração que está no auge? O que estão pregando para granjear a multidão? Vou na vibe desses aí. Não, irmão, volte para a centralidade da cruz, volte para a pregação genuína do Evangelho, aleluia. Essa é a mensagem necessária para os dias de hoje, essa é a mensagem que os pioneiros pregaram, essa é a mensagem que de fato trouxe salvação, e é a mesma mensagem que continua ecoando nos corações dos perdidos. Talvez alguém poderia chegar para Paulo: mas ninguém vai te ouvir, Paulo. Não importa, o importante é quem, não é alguém que me ouve agora, o importante é quem vai continuar querendo me ouvir, ou me ler daqui 10, 20, 30 anos, um século, um milênio, e passou aí quase 2 milênios, e nós estamos aqui falando dessa carta importante da pregação da cruz, porque ela é loucura, ela é escândalo, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Aleluia, é o poder de Deus. Une-se à cruz, meu irmão, pregue Cristo, viva Jesus Cristo, porque a mensagem da cruz é o poder de Deus. Paulo fala: a mensagem da cruz, ela é escândalo para os judeus, loucura para os filósofos gregos, mas para nós que somos salvos, ela de fato é o poder de Deus. Esse poder significa dínamos, que significa dinamite. E a dinamite da parte de Deus, ela explode causando algo diferenciado. Ela explode em nosso coração, nos convergendo à imagem e semelhança de Jesus Cristo. O tempo passou, talvez as roupas que você usava 10 anos atrás, você não usa mais, envelheceu, a moda mudou, mas a mensagem da cruz não é modinha não, meu irmão. A mensagem da cruz é o poder de Deus. Abra a sua boca nessa cidade e prega Cristo, Cristo crucificado. Tudo muda, tudo passa, vem novas ideias, ideologias, conhecimento, filosofia, mas a cruz é a que transforma, a cruz é a que liberta. Eu amo ler filosofia, leio aquilo que deixou registrado Platão, Aristóteles, Kant, mas eu nunca tive esse impacto de ler Kant, as obras de Kant, e falar: nossa, eu preciso nascer de novo, é muito forte isso daqui. Não, porque eles escreveram para encher a sua mente, mas a mensagem da cruz foi escrita para transformar a sua mente e o seu coração. Leia essa mensagem, viva essa mensagem, porque ela é de fato o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E que Deus em Cristo possa abençoar grandiosamente a tua vida.